3, 2, 1 e... Eu não sei vocês, mas assim que nós casamos, eu tenho uma dificuldade muito grande na comunicação com a Fabiana. Muito mesmo. Eu lembro que acontecia uma parada, seja ela qual fosse. Uma discussão, um desentendimento, e a regra pra mim era uma só. Dava 2 dias de banguela, dá 2 dias aí, sem simplesmente tocar no assunto, fingindo demência. Quer dizer, fingir demência. Fingia demência mesmo, e chegava tipo assim, com uma empadinha Barnabé, uma rosa, alguma coisa pra Fabiana, pra meio que dizer a ela, ó, eu já tô bem e tal, enfim. E eu louvo a Deus pela vida de Fabiana, porque o homem ele tem a tendência de colocar problemas pra debaixo do tapete. E essa era a minha tendência, era o meu natural. Eu não sei, eu acho que você que me escuta, homem, vai entender o que eu tô dizendo. Por muitas vezes a gente... É melhor deixar pra lá. E aí, Fabiana... De repente amanhã ela esquece, né? Ela esquece e aí vamos levando a vida. E Fabiana, com muita maestria, e ela conseguiu mudar isso. Eu chegava com a empadinha e eu ia dar empadinha a ela. Ó, trouxe pra você. Ela, ô meu amor, que delícia, adoro empadinha. Eu vou comer. Mas depois que a gente resolver aquilo de antes de ontem. E aí foi assim que a gente conseguiu construir uma maturidade no diálogo. E eu sabia que se eu chegasse, assim, né, abruptamente, não, quero isso, não sei o que lá, eu sabia que eu ia espantar ele. Assim, aí né? gerava outra briga já. Gerava outra briga. Então, eu sabia, que lindo, obrigada. Eu elogiava a atenção, o carinho que ele tinha pensado, mas eu dizia, mas isso não significa que a gente não tenha que tratar o que aconteceu ontem, enfim. Você acha que diálogo na sua casa é um problema? Assim como foi na nossa casa? Você acha que a comunicação entre vocês, ela tem fluído de forma muito tranquila, natural e espontânea? A gente tem percebido, né, ao longo desses anos que a gente tem trabalhado com casais na igreja, esse tem sido um problema maior, eu acho, nos Trabalhado com relacionamentos. casais na igreja e fora da igreja. fora da Não igreja. é na igreja só, né? Porque assim, é engraçado como casais nos procuram, Isso. independente de qualquer coisa, de igreja, de tudo, a fim de estarmos juntos nos processos que eles vivem, né? E assim, acho que o principal problema, né, amor, é essa questão da comunicação. Às vezes eu até chegava assim para Rodrigo, amor, parece que um fala chinês e o outro fala japonês, assim, parece que, não, eu falei isso. Aí o outro, ela falou isso. Tipo assim, a gente entendia que estava de fora, mas eles não se entendiam. Isso não quer dizer, eu e o Rodrigo, a gente está falando aqui, que a gente não tenha problemas de diálogo, de comunicação, ou que a gente não tenha enfrentado. Mas como eu disse, a gente já está 17 anos casados, então a gente já passou por muita coisa desse primeiro ano, na verdade desde o namoro, né? 20 anos. Que a gente foi se solidificando e se aprimorando para hoje vir aqui falar com vocês, tentar ajudar, né, de alguma forma, trazer algumas diretrizes, algumas dicas, mostrar alguns vilões, e que nos ajudaram nesse período, assim, dicas que nos ajudaram e fizeram com que hoje a gente conseguisse conversar, fluir. A gente vai até dar exemplos, né? Eu confesso que se a gente não teve isso, né? A gente não teve, talvez a gente não tenha buscado, e 17 anos atrás o YouTube não é o que é o YouTube hoje. Não existia Instagram, não tinha essa comunicação, não existia isso, né? Então você tinha que buscar de outras formas, existiam outras ferramentas. E talvez se tivéssemos contato com esse tipo de ensino, teria sido tão bom pra gente, né? Uhum. Eu acho que a gente teria errado menos. Desde o início do nosso relacionamento, né, a gente tentou pautar tudo em Deus, né, o nosso relacionamento no Senhor, e a gente foi pedindo, como eu disse, desde o comecinho do namoro, eu já vinha pedindo a Deus sabedoria para lidar com isso. Eu via que o Rodrigo era mais fechado e que ele tinha mais essa tendência de não querer se abrir, não querer dialogar. Então eu disse, não, eu preciso quebrar isso agora, porque senão a gente vai casar e aí vai ser um problema. E para mim, tipo, flores presente não resolvia. A gente tinha que, então, eu fui pedindo a Deus sabedoria para a forma, porque não é só o que falar é importante, mas como falar, quando falar. E é isso tudo que a gente vai tratar hoje com vocês, que a gente foi aprimorando ao longo do tempo e hoje, assim, eu considero que hoje a gente consegue dialogar, conversar sem sair ferido, sem se agredir, enfim. A gente trouxe alguns vilões que atrapalham, que impedem que o casal tenha essa boa comunicação, né? A gente até
criou um título para esse nosso bate-papo de hoje, que foi DR Sem Drama. Porque esse nome DR, né, ficou essa coisa, ai, lá vem ela querendo DR, né? Normalmente as mulheres que gostam, né? Então, lá vem querendo DR. Então, vamos DR sem drama. Vamos pensar nessa discussão, nesse diálogo, mas de uma forma leve, né? Exato. De uma forma boa. E o primeiro vilão que a gente pensou foi você já vir na defensiva. Essa questão de você já começar a dialogar na defensiva. E aí a psicologia até fala, né? Como se você viesse numa... Você tá assim... Você vai conversar, mas você já tá nesse esquema de defensiva. É como se você estivesse naquele estado de luta ou fuga. Então, nada do que a pessoa for falar vai entrar. Nada do que a pessoa falar vai ajudar. Eu tava refletindo também que muitas vezes quando a gente vai na defensiva, a gente também já vai na condição de vítima. E esse é um dos grandes problemas no diálogo. Você não quer nem escutar o que outra pessoa, você não você escuta, já tá assim, ó. Você foi travado, você foi fechado. Já tá fechado. Você se colocou na condição de vítima e quando você se vitimiza, e assim, eu sei que por muitas vezes incomoda quando você não quer reconhecer que tem um vitimismo por trás. Mas quando você vai nessa condição de defensiva, você já se colocou na condição de vítima. Você já está armada. Pensa assim, uma pessoa com escudo na sua frente. Então você já está armada, porque eu já estou na defensiva, eu já estou lá. Então, cara, você não vai nem conseguir. Tipo assim, o que a pessoa for falar, ela vai só latir. Porque você não vai absorver absolutamente nada. E qualquer palavra que seja dita, qualquer palavra que for dita... vai ser mal interpretada. Vai ser mal interpretada. Por quê? Porque você já se encontra na defensiva, já vai revidar, você já se colocou na condição de vítima, você entra na discussão, você tá errado e eu tô certo. E aí, já começa nessa premissa, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que abandonar é essa situação, né? Esse comportamento de já ir na defensiva, né? É muito, muito, muito chato. Mas é muito chato para um homem. E minha mulher, ela tinha muito disso. Logo no início, de dar ordem. É como se, tipo assim, a mulher tivesse essa necessidade de meio que ser mãe do cara. E é um ar de superioridade, né? E joga tipo um ato de superioridade. O homem não nasceu para receber ordem. Assim, claro que você, no seu trabalho, existe uma hierarquia, na igreja existe hierarquia, e sim, você recebe ordem e tal, mas dentro da sua casa não existe essa possibilidade de você simplesmente chegar e a sua mulher falar com você, a sua esposa falar com você. E eu sei que você que está me ouvindo passa por isso, vai entender o que eu estou falando. E Fabiana, ela, no início, lá no nosso namoro, ela tinha um lance muito grande de tipo assim, eu vou dar ordem. Falava comigo numa autoridade. Uma outra coisa que me incomodava bastante, eu não sei nem se eu vou atropelar aqui as coisas que a Fabiana organizou, porque é minha mulher que é organizada nesse negócio. Mas deixa eu falar, Fabiana, ela aprendeu, né, e achava que era normal trazer palavras que machucavam, né? Ela tinha um negócio que era engraçado, na época do namoro ainda. Engraçado não, era trágico. É de outro ponto, mas tudo bem. É de outro ponto, mas tudo bem, né? Mas tudo bem, a gente tá aqui num diálogo, não tem esse negócio de ponto. E aí, do nada, ela mandava assim, você é muito imbecil. Cara, lembro que isso deu uma briga, assim, cavernosa, dentro do carro. Nunca esqueci isso. Mas nós namorávamos, eu acho que a gente tinha poucos meses de namoro. E uma das coisas que, tipo assim, eu cheguei pra ela e disse, nunca mais você abra a sua boca pra falar isso logo comigo. No início. Logo no início também, eu já cortei essa brincadeira. Se você escutou isso na sua casa, se você achou que isso era normal, na beleza, nossa casa, mas aqui não existe isso. Palavras aqui são de afirmação, de carinho, de amor. E eu percebo muitas vezes, Fá, que existem muitos casais que eles se tratam de forma muito beligerante. Eles trazem palavras ferinas, palavras que machucam e criam uma casca, criam uma ferida tão grande e que depois, quando você vai conversar com um casal, você percebe exatamente isso, entendeu? É uma grosseria, uma estupidez, mas também eu tenho que reconhecer, quando, naquele momento ainda no namoro, que eu falei com Fabiana sobre isso, eu disse, olha, eu não vivi isso, eu não vi isso dentro de casa e eu não aceito isso na nossa família, porque nós estamos construindo uma família e, enfim, e de fato ela mudou.
Porque hoje ele foi falar sobre esse exemplo e eu, assim, me constrange até, porque eu acho uma coisa Foi. tão absurda. Não fale hoje. não, que eu tenho vergonha disso. Eu disse, não, mas eu acho que é uma coisa importante. que me deixa até envergonhada, porque pra mim é algo tão, assim, fora hoje da minha realidade, do meu contexto. E, assim, quando eu comecei a me relacionar com o Rodrigo, eu ainda tinha muito dentro de mim, eu sei que muitas mulheres, infelizmente, ainda sofrem desse mal, o feminismo, né? De ter essa ideologia feminista ainda arraigada, né? Então, como a gente vive acho que até num estado que é conhecido como ser um estado um pouco mais machista, eu acho que aí algumas mulheres ainda, né, que a gente mora na Paraíba, né? Algumas mulheres ainda têm essa coisa, né? De tipo assim, eu preciso mandar, eu preciso me impor. E às vezes fazem isso de uma forma que termina, enfim, havendo falta de respeito. E foi isso que começou a acontecer, mas que a gente cortou e podou logo no início, né? E precisa... Para que não acontecesse. E precisa ter muita maturidade, precisa ter muito direcionamento de Deus nessa hora, precisa ter sensibilidade, aquele que está sendo exortado, receber essa exortação, né? E porque se tem um objetivo que é que o casamento prospere, que seja duradouro, feliz, isso é um princípio fundamental. E assim, agora eu digo exatamente para as mulheres, só para reafirmar, para a gente falar de outra coisa. Homem não gosta de receber ordens, eles não gostam de tom de superioridade. Você não é a mãe do seu marido, eu digo isso muito para as minhas amigas. Você não é a mãe, ele tem mãe, que já inclusive está na casa dela, então ele não quer uma mãe, ele quer uma mulher. Ele não namora, ele não faz sexo com a mãe dele, ele quer uma mulher. Ele não quer uma mãe para ficar tipo assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Ele é um adulto, você tem que tratar ele como um adulto. Então, tipo assim, muita mulher quer tratar o homem como uma criancinha. Ela é a mãe, ela que sabe de tudo, e ele que é o filho. Eu sei que, infelizmente, existem muitos homens que se colocam nessa situação. Mas, assim, eu digo isso, você, mulher, que tem um marido que está se colocando nessa situação, parte da culpa é sua. Porque se você tomasse a sua posição de mulher, ele não seria esse tipo de homem. Então, vamos para o próximo ponto. Que sou eu mesma que vou falar, inclusive. Que é outro para as mulheres, né? Eu já vou começar em outra lapada. Outro vilão, né, da comunicação é essa questão da leitura mental. O que é a leitura mental, Fabiana? O cara chegou de repente cansado do trabalho, aquela coisa, e aí não falou direito com você, passou direto para a cozinha, aí você já fica. Ele deve estar me ignorando, ele deve estar fazendo isso para me irritar. Então, o que é a leitura mental? A pessoa não falou nada e você está criando uma coisa na sua cabeça sobre uma situação que não existe. Isso é algo normal, assim, na sua vida, ou é só aqui em casa, assim, que isso acontece? Tem um exemplo muito recente, né? Aconteceu. Muito recente mesmo. Muito recente. Inclusive, a gente vinha... Era dia de gravação de vídeo. E aí, vamos gravar um vídeo e tal. Vinha no carro e eu apenas disse assim, tem que lembrar que eu já paguei aquela situação assim, assado. Pronto, eu só disse isso. E com esse tom, e a gente tava bem. Aparentemente bem. E a resposta dela, você lembra? Se você me dissesse, eu ia saber. Tipo assim, alguma coisa assim. Mas dentro da... O que é que eu tava fazendo naquele momento? Dizendo. E aí ela simplesmente... Mas se você me dissesse, eu poderia saber, né? Com um tom de ironia, assim. Uma coisa absurda. Grossa mesmo. Estúpido. Mas é porque eu tinha criado na minha cabeça que, enfim, tinha alguma situação por trás. Algo depois que a gente conversou e se acertou. Mas, tipo, eu não falei isso. Sim, o vídeo não foi gravado nesse dia. A gente não gravou. Pra vocês verem que nós somos um casal normal, tá? Não gravamos esse dia, sentamos, inclusive na célula, eu cheguei e contei essa história na célula. Porque, tipo assim... E a gente teve um DR sem drama, né? Nós tivemos um DR sem drama também. Ó, sentamos aí e tal, eu joguei real também, ó. Que vai ser essa? Você fez uma leitura mental de algo que eu não fiz, que algo que eu não falei, e a gente, tá bom, me perdoe, tá tudo bem e tal, enfim. Bem. Aí ela, vamos gravar o vídeo? Eu digo, não, hoje a gente não grava vídeo. Não tenho condições emocionais de gravar vídeo nenhum. Mas assim, é isso. Então, evite fazer leituras mentais de situações que não existiam. Porque 90% das leituras é criação da sua cabeça. Então, não tenta adivinhar. É tipo assim, tá tudo bem, amor, tá precisando de algo. Verbalize, você fala muito isso. Eu digo, pronto, eu uso muito isso, tipo, verbalize, tipo assim, fale, tipo assim, amor, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa no trabalho, você quer ajuda, quer só ficar caladinho?
Tipo assim, eu fiz alguma coisa, nem que se você achar que você fez alguma coisa, eu fiz alguma coisa, mas não fique conjecturando na sua mente, não. É por isso que tu pergunta tanto, né? Tá tudo bem? Não fique conjecturando, não, que eu acho que 99% das vezes que a gente tá conjecturando alguma coisa, essa coisa não existe. Tem uma coisa que a gente é homem, tem que ter muito cuidado. Tem homem que tem muita testosterona, né? Eu acho. E aí ou então podem ter visto isso em casa e achar que isso é normal. Mas falar com sua esposa na hora de uma discussão imerso em ira, né? E cara, a ira é uma péssima conselheira. É porque geralmente, quase 100% das vezes, aliás, 100% das vezes, que você tratar qualquer assunto com sua esposa, com seu esposo, eu tô falando mais para os homens porque eu sei que o homem ele tem muito disso, né? E aí você machuca muito sua esposa. Já aconteceu algumas vezes. Eu sou muito direto, muito franco. E às vezes chega a ser um pouco até grosso nesse aspecto, porque eu falo de forma muito direta, muito franca. E pra mim eu nem tô sendo estúpido, né? Pra mim eu nem tô sendo estúpido. Mas aí, esse seu caso, assim, não é ataque, assim, não é é uma ataque, coisa de... É porque, às vezes, o Rodrigo não sabe, assim, minimizar, assim, as palavras, sabe? Assim, porque é preto e branco, ser né? fofinho, assim. É preto, branco é branco, né? Tem esse negócio, ser né? delicado. E, assim, eu sou melancólica, né, minha gente? Então, ele é colérico. Então, imaginem, né? Tipo assim, é praticidade, tipo assim... Aí eu preciso, às vezes, de uma coisinha mais... Eu sou muito prático. Mas eu nunca não é isso. Mas eu nunca agi, por exemplo, de forma... no meio de uma discussão, com grosseria com a Fabiana, porque eu sempre a olhei como a minha parte mais frágil. E eu não posso fazer isso. Então, assim, a gente tem que evitar isso, né? Homem, por favor, cuidado com o que você fala com a sua mulher. São marcas que elas, às vezes, nunca vai sarar, entendeu? E aí eu acho que a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Engraçado que tem homens que eu acho que é... Engraçado não, é trágico. Existem homens que simplesmente eles são uma bênção na igreja. Tem homens que são super prestativos. São lordes. Lordes com os amigos. Mas em casa, meu Deus do céu. E eu vou falar uma coisa a você. Se a mulher pedir um favorzinho, um favor, é com estupidez, é com ignorância. E deixa eu te falar, Deus não tá ouvindo a tua oração, cara. Isso é coisa de cafajeste. Porque, um homem que não tem zelo, amor e cuidado pela sua própria casa, que é como Fabiana essa semana falou, é o nosso primeiro campo missionário. Eu tenho que pastorear essa mulher e os meus filhos. Eu tenho que tomar conta deles. E quando eu não faço isso, eu estou deixando de exercer o meu papel fundamental. Qual é o meu papel principal? Qual é o meu papel principal? Sacerdote da minha casa. Eu tenho que ser sacerdote do lar. E aí muitos homens se colocam na condição de provedor. Eu coloco dinheiro em casa. Minha gente, isso não quer dizer nada. Não bote R$1, não. Não bote R$1. Chegue com outro tipo de provisão. Emocional, segurança, afetivo, de carinho. Porque muitas vezes uma mulher quer uma coisa do homem. Se sentir segura ao lado dele. E isso, infelizmente, hoje, está em falta na maior parte dos homens. Os homens eles não estão provendo segurança para as suas esposas. E isso é uma pena. E ainda sobre esse tema que o Rodrigo estava falando, eu queria trazer um texto bíblico para vocês. É um texto também bastante conhecido da gente, mas que é bom lembrar, né? Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então isso é também no nosso relacionamento com os nossos filhos, enfim. No momento de raiva, se retire, respire, bebam a água, porque as palavras ditas elas não voltam. Escolha falar no momento mais adequado, quando você estiver mais calmo. Aí isso já é outro ponto que eu queria falar, que é escolha o momento certo de falar. Como eu disse no início, não é só o que falar, mas tipo assim, onde falar, como falar. Então, escolha mulheres, homens também, né? Tenham sabedoria. Quando e como vão falar isso, sabe? Eu tenho muito isso também, desde o iniciozinho do relacionamento. Como o Rodrigo ele é mais assim, tal, mais resolutivo, e eu aprendi desde sempre que eu não podia falar com ele quando ele tivesse, por exemplo, muito nervoso, com fome. Eu aprendi isso sempre, assim.
Então eu pensava, quando ele chegar em casa, que ele comer a pizza dele, que ele tomar a tigela de açaí dele, que ele estiver bem de boa, tiver tomado banho, com as perninhas para cima, eu chego lá, dou um cheirinho no cangote. Mulheres, não tem homem no mundo que não vai fazer tudo o que você quer. Olha, que eu digo assim, as mulheres são, desculpem, mas assim, a maioria são, eu digo burra mesmo. Porque assim, cara, a gente consegue o que a gente quer com eles. Verdade, é só consegue. a forma e o jeito de falar e fazer. É tipo assim, gente, é tipo assim, deixa. O povo olha assim pra Rodrigo, olha assim pra Fabi e pensa, Rodrigo que manda nessa relação. Aí eu fico, não é que ninguém mande, né? Assim, ninguém, né? Que a gente resolve tudo. Mas assim, o jeito, as coisas que eu quero, eu vou cozinhando devagarzinho. E aí faço uma massagem, um beijinho, e e a vozinha. E É o quarto poder, né? É o quarto, cara. É o poder do quarto. Aí você vem, não, exato. Aí você vem, tipo assim, o cara estressado, final de um dia de trabalho, estressado, de repente teve problemas que você nem sabe, né? Aí você chega, olha, mas a gente tem que resolver aquele negócio da escola do menino, que não tá dando certo, nanã. Meu amigo, não tem jeito, vai dar errado. Vai dar errado, vai dar muito errado. Fabiana, geralmente, ela faz toda essa encenação, me leva pra cama, aí faz, sim, amor, me lembrei, tava querendo falar contigo. Eu tenho um negócio pra falar contigo, aí ele já fica assim. Sim, e aí? Eu já fico até curioso, se conta, mulher. Eu falo assim, amor, tem um negócio até que eu queria conversar contigo, como se fosse uma coisa bem assim, só que eu passei o dia inteiro pensando, fiz anotações, tipo assim, o sermão vai começar. Só que, tipo assim, bem assim, né? De um jeito bem, não é assim, ai, amor, tem um negócio pra conversar contigo. Não chego assim na hora. Espera, às vezes não é nem naquele dia, né? Às vezes até dá para esperar para o outro dia, dependendo da situação, obviamente, gente. A gente não está falando de situações assim catastróficas, drásticas e que precisam realmente de uma. Fabiana, teve uma situação agora. Hoje, né? Hoje, inclusive. Olha que interessante. Conte. Mas eu quero dizer assim, que não, às vezes tem uma situação que precisa ser corrigida, tratada naquele momento. Mas se for uma coisa, por exemplo, uma coisa da escola dos meninos, cara. Se hoje não é o dia, se ele está estressado, se hoje não deu tempo, vamos esperar amanhã por um dia. Mas aí esse exemplo que o Rodrigo estava falando de hoje, a gente foi a um médico hoje pela manhã, e aí, numa hora que a médica estava falando, ele estava no celular. E aí eu fiquei olhando, e aí aquilo eu já não gostei, né? Mas assim que a médica saiu, eu não contei história. Eu fui lá bem calminha, falei baixo, só no ouvido dele, sem ninguém ouvir. Cheguei e falei, amor, eu não gosto quando a médica tá me explicando alguma coisa que na minha cabeça seria importante para você ouvir também, que você tá no celular, porque assim eu não sinto que você tá se importando. E assim, eu fui assertiva, eu falei exatamente o que é que eu estava sentindo, falei de forma imediata, eu não queria perder o time, ele estava de boa também, nós estávamos de boa, e assim, não queria perder a oportunidade de repente para ele continuar no celular e eu ficar com raiva. Qual seria uma atitude minha, talvez, de anos atrás? Eu não ia falar nada e ia ficar emburrada. Ia ficar emburrada o resto do dia. Quantas pessoas não agem assim, né? Eu sei porque eu já agi assim. Eu fico emburrada, pronto. Eu fico emburrada o resto do dia e ele ia ficar perguntando, o que foi, amor? O que aconteceu? Nada. Aquele nada da mulher que todo homem sabe que tem alguma coisa, né? Nada. E aí ia ficar aquela bola para uma hora estourar. Para uma hora acontecer alguma coisa. Mas não, eu aproveitei no momento, fui lá bem pertinho no ouvido dele, assim, falei, eu não senti que você tá preocupado, assim, não. Aí ele, tá bom, tipo assim, falou, não, eu tava só respondendo negócio, mas não vou mais pegar no celular, enfim, ficou de boa, né? E foi resolvido, não virou uma celeuma, né? Eu parei, eu deixei o celular, eu tava errado de fato. Uma das coisas também que machucam muito uma relação e sobretudo um diálogo, que não pode, num diálogo não pode haver, num casamento não pode existir a ironia. Num casamento não pode existir ironia, porque machuca também, né? Tem uma frase que eu acho interessante, que a ironia é uma arma que tem que ser usada com muito cuidado, porque geralmente quem a usa termina acertando o próprio pé. E aí, imagina você no meio de uma discussão, pronto, eu acabei de dar um exemplo, e que Fabiana, ela foi irônica, né? Quando ela olha pra mim e diz, se você tivesse me dito, eu saberia, né? E eu tava fazendo o quê? Eu tava dizendo a ela. Só que ela tava, enfim, já chateada, fez uma leitura mental de algo que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu estava falando, e ela se utilizou exatamente de ironia. E aí isso criou uma situação entre nós muito ruim, e aí a gente abriu uma discussão, foi resolvida, foi, bênção, amém, aleluia, glória a Deus.
Mas, assim, é o princípio de um problema muito grande, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que tá conversando, com o que tá falando, com a forma, com o que vai dizer e ter cuidado para não ser irônico, né? Você gosta, a pergunta é, você gosta Quem quando é que alguém gosta de ser usa tratado de com ironia né? com Eu você? acho que ninguém gosta. Eu acho que esse é o ponto, né? Outra coisa, seja sempre claro e específico, igual esse exemplo que a gente deu hoje do médico, né? Eu fui exatamente clara e específica sobre o assunto. Não foi assim, eu não gosto disso, eu não gosto quando você fica no celular. Cara, eu fui, sabe, muito específica, ainda falei do meu sentimento, então eu não gostaria que quando eu estivesse no médico e ela estivesse falando alguma coisa, você estivesse no celular. Isso, pra mim, mostra que você não tem como ser mais claro do que isso. E eu acho que às vezes falta isso nos relacionamentos, né? Não, mas eu falei, mas você falou como, sabe? Falou assim, você nunca me dá atenção. Você só quer saber dos seus amigos. Eu acho que as mulheres, elas erram muito nisso. As mulheres, elas não são específicas e acreditam que o homem é literal. O homem é literal. Você tem que dizer ao homem, vamos sair às 7 da noite, quero comer comida japonesa. Não vem com esse horário, você que sabe. Para o homem não funciona dessa forma. O homem é literal. É então, literal. Assim, esse negócio de, você prefere os seus amigos. Não fica jogando essas coisas. Tipo assim, amor, eu sei que você gosta de jogar futebol com seus amigos, mas eu gostaria que a gente, durante a semana, separasse uma noite pra gente jantar. Isso é importante pra mim, é importante pro nosso relacionamento. Cara, você disse tudo, você disse seus sentimentos, você disse o que você queria. Você não precisou ficar jogando com o cara. Você não precisou ficar, porque você, não. Então, enfim, sobre isso. Agora, uma coisa que eu já percebi em vários caras assim que eu converso, vários amigos conhecidos, eu sempre os repreendo e converso, é que tem uma tendência muito grande a expor o cônjuge, a expor a esposa. Cara, deixa eu te falar, não faz isso. Não faz isso, em nome de Jesus, não faz isso. Por muitas vezes, para piorar a situação, expõe uma intimidade, uma problemática, um defeito até, uma discussão que houve, para quem não pode ouvir. Bem, vamos trazer assim, um exemplo até mais besta para a situação que aconteceu hoje com a gente. A médica tá lá fazendo o exame, falando comigo, e aí eu olho para Sim, Rodrigo, desliga o telefone aí, por favor. Pronto, acabou, velho. Tipo eu assim, saí da sala. Eu saí da sala. Tipo assim, eu fui grossa, tipo assim, fui mandona, expus, tudo que a gente falou, que não é pra fazer. Tipo assim, meu filho, você pode ligar o telefone? Mas tem várias mulheres que fazem isso. Mas muitas. A gente ia ter ia dar check em todos os vilões aqui. Ia ter gerado uma celeuma enorme por uma coisa que, quando ela saiu, eu fui lá, resolvi e tudo bem, tá. Agora ele já sabe que todas as vezes que ele for ao médico comigo, ele vai tomar cuidado pra ficar com o celular sem estar pegando o celular. Então, e aí ela teria também exposto uma situação desnecessária para uma terceira pessoa que não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, é importante sim que todo casal tenha amigos, irmãos, pessoas que orem, que os ajudem. É muito importante. Não adianta. Casal não anda só. Um casal que anda sozinho, minha gente, pelo amor de Deus, aí isso é um problema. E tem outra coisa também, tá? Homem não tem amiga. Eu vou tocar logo no assunto, também se acharem bom ou ruim, eu não sei. Homem casado não tem amiga. E mulher casada não tem amigo. Mulher casada não tem amigo. Beleza? Fechou? Fechou? Homem casado não dá carona à mulher. Fechou? Fechou? Mulher casada não dá carona a amigo. Porque mulher casada não tem amigo. Não deem vazão. Eu tô tocando no assunto mas que também já é outro assunto. Já é outro assunto. Mas não deem vazão. Ok? Beleza. E assim, para encerrar, essa dica é diretamente para as mulheres, para como resolver com homens. Quando eu falei isso para Rodrigo riu muito, porque ele sabe que às vezes eu ainda incorro nesse erro, mas eu tento me policiar. Que é, mulheres, tratem os assuntos com seus maridos, um de cada vez. Por favor, façam isso. O homem, ele tem um probleminha. Ele, assim, ele não consegue, assim, ó. A gente precisa, hoje a gente vai conversar, amor. Você pode seguir todas essas dicas aqui. A gente vai conversar, você deu um jantarzinho gostoso pra ele, tá todo mundo de boa, feliz, os meninos dormiram, a gente vai conversar. Aí você traz uma pauta com 5 pontos. Meu amigo,
Ele ou só vai assimilar o primeiro O último. ou o último. Não adianta. Então, tipo assim, escolha o mais importante para aquele dia e trate aquele assunto. No outro dia. No outro dia você escolhe para falar outra coisa. Porque eles não vão, gente, eles não são multitarefas como a gente. Então, escolha um único ponto para abordar. Fabiana tinha mania de me mandar uma mensagem, e na mensagem tinha, tipo assim, 6 coisas pra eu fazer ou pra falar, enfim. E aí ela perguntava assim, você fez... Não, você só falou uma coisa pra mim. Ah, não, eu falei. Era o último. Eu falei 5. Ah, eu só vi o último. Mas aí agora eu já me policio. O que é que eu faço? Porque eu tenho agenda para tudo. Porque ninguém sabe que eu tenho uma agenda para tudo. Então, tipo, se eu tiver 3 coisas para falar com ele, eu vou falar uma mais importante. E às outras vezes eu boto na minha agenda. Ou eu falo outra hora do dia. Ou então, quando eu responder aquela, aí ela vai com outra. Aí ele respondeu aquela e pronto, tá na vez de eu jogar a segunda. Minha gente, não adianta, não adianta. Eles não conseguem. Isso é um probleminha. Então a gente tem que só aceitar É só aceitar. e pronto. Espero que vocês tenham, de alguma forma, entendido qual era a ideia desse papo da gente hoje. E nada mais é do que trazer para vocês a certeza de que um casal sem um diálogo saudável está a um passo de um casamento fracassado. É isso. Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês.